E aí, pessoal, como vai? Eu sou o professor William. Estou aqui para mais uma aula nossa de estatística e hoje nós vamos falar sobre distribuição de frequência. Tá? Em especial, a gente vai falar sobre a diferença entre tabela primitiva e tabela Hall. Depois a gente vai ver o que é uma distribuição de frequência com intervalos de classe, né? E o que seriam agrupamentos de valores, os elementos da distribuição de frequência, a regra de Sturges, que é bastante importante para a gente, os tipos de frequência e, por fim, né, a distribuição de frequência sem intervalos de classe. Começando aqui então, sobre a tabela primitiva. A tabela primitiva basicamente é uma tabela em que os elementos ainda não foram organizados, tá? Os números ainda não foram organizados, provavelmente eles estão na ordem que foram coletados. Então, para ilustrar esse e todos os exemplos aqui, a gente vai trabalhar sempre com essa situação aqui, ó. Essa situação é a seguinte: é uma pesquisa onde foram coletados dados referentes à estatura em centímetros de estudantes de um determinado colégio. Então, esse exemplo aqui é o que vai nos guiar durante toda a aula, certo? Então, a tabela primitiva desses dados coletados seria essa daqui. Então, podem ver que os dados aqui ainda não têm nenhum tipo de organização. Provavelmente eles estão colocados na ordem que foram coletados, né? O primeiro aluno tem o 66, o segundo o 62, o terceiro em 55 e assim por diante. Então, essa é a primeira tabela que a gente faz ali na coleta de dados. Depois, a gente vai fazer a tabela Hall. O que é a tabela Hall? É uma tabela obtida depois que a gente ordena os números. Então, agora a gente vai colocar esses números em ordem crescente ou em ordem decrescente. Isso permite que a gente consiga observar melhor ali qual é o menor valor, qual é o maior valor, valores que se repetem mais vezes, etc. A gente consegue visualizar mais fácil, né? E com isso a gente consegue ter uma melhor ideia do comportamento ali do grupo como um todo. Então, essa tabela aqui seria a tabela Hall obtida a partir da tabela primitiva anterior. Pode ver que só de olhar a gente já consegue extrair mais informações. Por exemplo, o aluno de estatura mais baixa tem 1,50 de altura, o mais alto tem 1,73. A gente consegue ver que 5 alunos têm 1,60 de altura, 4 alunos têm 1,61. Se eu perguntasse para você quantos alunos têm 1,61 na tabela anterior, você iria ter que olhar toda a tabela, né? Então seria mais difícil analisar os dados. A partir dali, a gente vai começar a fazer uma distribuição de frequência com intervalos de classe. Primeiro, o que é frequência? Frequência é o número de elementos que ficam relacionados a um determinado valor. Então, a gente vai entender melhor com o decorrer disso, mas basicamente é o seguinte: a gente vai ter um dado, uma informação, por exemplo, 1,60, né, ou 160 centímetros, e a frequência seria a quantidade de repetições que tem. Então, são 5 alunos que têm 1,60. Então, 5 seria a frequência do 160, certo? E uma tabela de frequência é uma tabela que é obtida utilizando, né, a frequência dos dados. Então, essa daqui é uma tabela de distribuição de frequência. Isso aqui é uma tabela só. Ela só foi dividida em 3 partes para caber aqui no nosso espaço, mas imaginem que é como se tivesse uma em cima da outra. Então, aqui estão os dados, né, que são a estatura, ó, 150, e aqui a frequência. O que significa esse 1 aqui? Significa que um aluno tem 150 centímetros. Quantos alunos tinham 1,60 de estatura? Eram 5 alunos. Então, a frequência é esta informação aqui, ó, o número de repetições de um determinado dado. Então, a gente consegue observar aqui que 2 alunos têm 1,68 e assim por diante. Então, esta é uma tabela de distribuição de frequência. A tabela de distribuição de frequência, você repete apenas uma vez um dado e diz quantas vezes ele se repete. Então, é uma forma da gente começar a simplificar mais a nossa leitura, né? Essa tabela aqui, ela já ficou um pouquinho mais organizada que a anterior, você não precisa repetir o 160 5 vezes, mas ela talvez ainda não seja a tabela que melhor simplifique os dados. Então, a partir dali, a gente vai fazer o agrupamento de valores. O que seria esse agrupamento de valores, né? Então, quando a gente tem muitos valores diferentes, né, para que a nossa tabela não fique gigante, mesmo que ela ainda esteja distribuída em frequências, a gente vai criar intervalos. Então, esses intervalos, né, que são criados para visualizar melhor, é o que a gente chama de classes. Cada classe é um intervalo, então, né? E é uma observação só, é que esse tipo de agrupamento aqui em classes ela é mais aceitável quando a gente trabalha com variáveis contínuas. Lembrando que variáveis contínuas elas têm a ver com medição. Então, no caso da estatura, a estatura é uma medição. Os alunos ali a gente está medindo a estatura deles em centímetros, mas a gente poderia medir em milímetros, ou se fosse o caso, com mais casas decimais. Tá? Por isso que é uma variável contínua.
Continuando. Então, a partir dali surge a frequência de uma classe. Antes, a frequência era a quantidade de repetições de um valor. Agora, a frequência é de uma classe, a quantidade, no nosso caso ali, de quantos alunos estão dentro de um determinado intervalo, né? E a gente tem a tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe. Então, essa daqui seria uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe, com base, né, nesse nosso problema ali, essa situação nossa da estatura dos alunos. Então, o que, que seriam os intervalos, as classes? Seriam isso daqui, ó. Então, esta aqui seria a minha primeira classe, a classe dos alunos que estão entre 150 centímetros até 154. E daí a frequência é o número de alunos que se enquadram aqui nessa classe. Então, eu sei que eu tenho 4 alunos cuja estatura está entre 150 e 154 centímetros. Tá? A segunda classe minha aqui, ó, de 154 a 158. Aí talvez você já pergunte, ué, mas quem tem 154 está na primeira ou está na segunda classe? Está na segunda. Isso tem a ver com este símbolo aqui, ó. Esse símbolo significa o seguinte, que o 170 está incluso nesse intervalo, mas o 174 não. Tá? Então, quem tivesse 174 teria que estar na próxima classe e não nesta daqui. Beleza? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais detalhes mais para frente. Então, só continuando aqui mais um exemplo, né? Se eu pegar a quarta classe seriam dos alunos que estão tem a estatura entre 162 centímetros até 166 centímetros. São 8 alunos que se enquadram nesta classe. A vantagem é que a nossa tabela ela fica muito mais simples, né? Eu consegui resumir toda aquela tabela só nessa daqui menor, certo? E a gente também consegue fazer algumas contas, cálculos a partir disso daí. A desvantagem é que a gente perde informação, os chamados pormenores. O que, que significa isso? Ó, se eu olhar aqui, ó, eu sei que 5 alunos têm entre 1,66 e 1,70 de altura, mas eu não sei a altura desses alunos. Pode ser que todos eles tenham 1,66, pode ser que 2 tenham 1,66, 2 tenham 1,67, um tenha 1,69, eu não consigo mais precisar isso, certo? Então eu perco informações mais detalhadas, mas eu ganho simplicidade na apresentação dos dados, certo? E só para completar essa parte aqui, então a gente vai ver ainda mais para frente como que a gente calcula o número adequado de classes, não é esse número aqui não foi escolhido aleatoriamente, né? Nesse caso a gente tem 6 classes, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta classe. Existe uma fórmula para calcular quantas classes a gente deve ter em cada situação, certo? A tabulação é uma forma de contagem, de apuração de dados, certo? Então, forma de obtenção da distribuição de frequência a partir de uma tabela primitiva e bom, eu vou mostrar para vocês que fica mais fácil. Antes, só falar aqui que vai aparecer bastante esse termo, né, o que, que são dados agrupados, é quando eles estão organizados dentro de uma distribuição de frequência. Frequência seriam as repetições dos dados, né? Então, você vai agrupar os dados. Beleza? Então, o que, que seria a tabulação? A gente teria a nossa tabela row e a gente iria contar quantos alunos que se encaixam aqui. A gente vai olhando lá, né? Então, tem o primeiro, tem o segundo, o terceiro, o quarto. Beleza, o próximo aluno, ele já tem 1,54, então ele não entra mais nessa classe aqui, ele vem para a próxima, e você vai contando quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim por diante. Esta forma de contar é o que a gente chama de tabulação, tá? Existem softwares que fazem esse tipo de coisa, mas essa é uma maneira aqui à mão de fazer. Certamente, alguma vez na vida você já contou desta forma aqui, né? Às vezes para eleição de representante, de sala de aula, esse tipo de coisa, certo? Então, essa é a tabulação. Bom, continuando, agora a gente vai ver o que seriam os elementos de uma distribuição de frequência. São vários elementos e a gente precisa, por enquanto é uma nomenclatura meio chata, difícil de entender, mas a gente vai pegando as manhas, vai se acostumando com isso aos poucos. Então, primeiro é a classe, a gente já viu, né? Uma classe de frequência, ou somente classe, é cada um dos intervalos, e eles são representados pela letra I. Isso é importante, porque a gente vai ter vários intervalos, né? E a gente vai se referir a eles utilizando a letra I. Vai aparecer em vários momentos um subíndice no que a gente está falando. Esse subíndice I quer dizer que a gente vai ter aquilo ali para cada classe. Já vai ficar mais claro à medida que eu for avançando aqui. Então, voltando à nossa tabela,
né? A gente sabe que o intervalo de 154 a 158 define a segunda classe. Ó. Pode ver que é a segunda, a primeira de 1,50 a 1,54. Limites de classes. O que são os limites? São os extremos, né? Esses valores aqui, ó, os menores e os maiores valores. A gente tem o limite inferior, que é representado pela letra minúscula L, e a gente tem o limite superior, representado pela letra maiúscula L, certo? Veja que tem o subíndice I, ó, ele aparece aqui, ó, tanto no L minúsculo quanto no L maiúsculo. Isso quer dizer o seguinte, que a gente vai ter um limite inferior para cada classe e um limite superior para cada classe. Olha o nosso exemplo aqui, ó, na segunda classe, então eu tenho o L minúsculo 2, o limite inferior, que é 154, e o limite superior, L maiúsculo 2, que é 158. Vamos fazer mais um aqui como exemplo. O que seria o L minúsculo 4? Se é minúsculo é limite inferior. Na quarta classe está aqui, ó. Então é 162. O que seria meu L maiúsculo 6? O limite superior da sexta classe. Está aqui, ó. 174. Então, L minúsculo limite inferior, L maiúsculo limite superior. E o númerozinho que aparece do lado é o que seria esse I aqui, né? Ele vai se referir a qual classe você está falando. Beleza? Daí só uma observação, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Que essa nomenclatura, né? Do 154, daí esse símbolo 158, eu já comentei isso, mas vale reforçar que o 154 pertence à classe, mas o 158 não. E aqui é a resolução que define isso, tá? Essa norma. Então, por exemplo, o aluno que tem 1,62, ele está em qual classe? Ele não está nessa daqui, ó, certo? Por causa do símbolo, ele está na quarta classe. Beleza? Não pode confundir com isso, porque senão você ia repetir valores, né? Você ia contar o mesmo aluno em classes diferentes. Continuando com os elementos, o próximo que a gente tem é a amplitude de um intervalo de classe, ou simplesmente intervalo de classe. Ele é representado pela letra H, né? Veja que tem um I, ó. Então você vai ter uma amplitude para cada classe. A amplitude seria o tamanho, né? O comprimento do intervalo, beleza? A gente pode calcular ele por meio dessa fórmula aqui, ó. A amplitude de cada classe vai ser o limite superior dessa classe menos o limite inferior desta classe. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. A amplitude da segunda classe. Então, na segunda classe eu estou aqui, ó. É o limite superior da segunda classe menos o limite inferior da segunda classe. Limite superior 1,50, aliás, superior 1,58 e o limite inferior 154. 158 menos 154, 4 centímetros. Podem reparar aqui que todas as classes nessa tabela aqui têm a mesma amplitude, tá? Todos os intervalos têm a mesma amplitude, sempre de 4 centímetros. Você não precisa calcular, né? Isso se for fácil de ver, como nesse caso aqui. É só olhar, ó, do 1,50 para o 1,54 tem 4 centímetros. Né? Então, se for simples assim, não precisa calcular. O próximo elemento que a gente tem é a amplitude total. A gente antes trabalhou com a amplitude de cada classe, agora é a amplitude total. Veja que não tem o I aqui. Então, não é uma para cada classe, é uma só. A amplitude total é a diferença entre o limite inferior da primeira classe e o limite superior da última classe, certo? Então, está aqui a formulinha, ó, limite superior, L maiúsculo, da última classe, a maior delas, e menos o limite inferior, L minúsculo, da menor classe. No nosso caso aqui, ó, limite superior da última classe seria 1,74 e o limite inferior da primeira classe, 1,50, a diferença dá 24 centímetros, certo? Eu já fiz aqui o exemplo ali em cima. Então, fazendo de novo, 174 menos 150, 24 centímetros, tá? E daí é importante aqui, ó, que se as classes, né, os intervalos tiverem a mesma amplitude, como é o caso nosso, a gente pode utilizar esta fórmula aqui, ó, amplitude total dividido pela amplitude de cada classe, que no caso é igual, vai dar igual a K. O que é esse K aqui? Ó? O K é o número, opa, fiz errado aqui, é o número de classes. Isso aqui vai aparecer mais para frente, número de classes. No nosso caso, a gente tem 6 classes. Então, só para a gente entender melhor essa fórmula aqui, ó. A amplitude total nossa é 24, a gente acabou de calcular aqui. A amplitude de cada classe é
4. 24 dividido por 4, 6. No caso aqui, 6 classes que a gente tem. E daí é importante ressaltar para vocês que essa expressão aqui ela pode ser escrita de forma diferente. Se eu multiplico os dois lados por HI, vai ficar amplitude total igual a K vezes HI. É a mesma fórmula, só que escrita de uma forma diferente. Da mesma maneira, se você dividir tudo por K aqui, fica amplitude total divididos por K igual a HI. Caso você saiba, né, a amplitude total e o número de classes, você pode calcular qual que deveria ser a amplitude de cada classe. A gente vai usar essa expressão aqui mais para frente, tá? Por isso que eu já falei dela. Continuando. Agora a gente tem a amplitude amostral. A gente acabou de ver a amplitude total, agora é a amplitude amostral. A amplitude total é da tabela de distribuição de frequência. A amplitude amostral é da amostra. Então, lá na tabela Hall, em que você tem a sua amostra, é que a gente calcula a amplitude amostral, certo? Então, no nosso caso aqui, ó, peguei a tabela Hall, o que seria a amplitude amostral? Ó, o x máximo, ou seja, o maior dos valores, 1,73, menos o menor dos valores aqui, que é 1,50. Então, 173 menos 150 dá 23 centímetros, certo? Então, reparem aqui que nesse caso, a amplitude total deu diferente da amplitude amostral. A amplitude total a gente calculou no exemplo anterior, tinha dado 24 centímetros. É aquele da tabela. A amplitude amostral, a da tabela de distribuição de frequência. A amplitude amostral é da tabela Hall, da amostra. Tá? Então, a princípio, são valores diferentes, mas sempre serão valores próximos, e a gente vai utilizar isso ainda. Beleza? Continuando, ponto médio de uma classe, xi. Então, a gente tem um ponto médio para cada classe, isso que significa o i, certo? Ele seria o valor que divide o intervalo em partes iguais. Por isso que a gente calcula utilizando a expressão da média, né? O limite inferior mais o limite superior divide por 2. Então, no nosso exemplo aqui, ó, voltando à nossa tabela de distribuição de frequência, eu quero calcular o x2. Então, isso vai ser o L2, L minúsculo, mais L maiúsculo 2, divide por 2. Quem que é o L minúsculo 2? Ó, segunda classe, eu estou aqui, ó, 154, mais aí o limite superior, 158, divide por 2. 154 mais 158 vai dar 312, divide por 2, 156. Então, o valor médio aqui, ó, entre 154 e 158 é 156. Nesse caso aqui, também é fácil de visualizar, né? Já que a amplitude é 4, é um número fácil. Então, o número no meio também é simples de deduzir, não precisa fazer a conta. Mas se precisar fazer a conta, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Por exemplo, o que seria o nosso x6? Então, é o ponto médio da sexta classe. O ponto médio entre 170 e 174 é 172, direto. Beleza? Continuando. A frequência simples, é o que a gente já está trabalhando, a frequência absoluta, né, ou somente frequência. Isso a gente já viu, mas a gente precisa falar porque a gente vai diferenciar algumas frequências. A gente tem outros tipos de frequência. Né? A gente denota pela letra minúscula FI, é o número de observações naquela classe, né? O número de alunos que estão dentro daquele intervalo, como no nosso exemplo aqui, certo? O que a gente precisa ver nesse caso seria a soma de todas as frequências. Não sei se essa expressão aqui é nova, mas isso aqui significa somatório. Então, eu estou somando todos os i's, né? A minha somatória está no i, então estou somando todos os fi's, em que o meu i vai do 1 até o k. Isso significa o quê? F1 mais F2 mais F3 mais F4 até o késimo, né? Então, isso aqui normalmente vai ser um número, não vai ser uma letra. Então, se aqui fosse um 6, a gente ia somar até o F6, certo? Deixa eu voltar lá. No nosso caso, vamos fazer aqui como exemplo, a somatória de todas as frequências. Então, eu vou somar o meu i indo do 1 até o 6, já que eu tenho 6 classes. Então, eu vou somar todos os FIs. O que significa isso? F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 mais F6. Colocando os valores ali, ó, 4, está aqui o F, ó, frequência, ó. São esses valores aqui. Então, 4 mais 9 mais 11 mais 8
mais 5, mais 3. Já tem o total aqui, mas vocês podem conferir. Isso aqui vai dar 40, tá? Então é importante, né, entender o que significa essa notação de somatória. A gente vai utilizar ela em alguns momentos também mais para frente. Regra de Sturges. Bom, a regra de Sturges, ela serve para calcular o número adequado de classes, tá? O número adequado de classes. Aquela nossa tabela tem 6 classes. Não é à toa, foi utilizada a regra de Sturges para calcular esse valor aqui, tá? Só uma observação importante é que a regra de Sturges não é uma lei, assim, não quer dizer que você é obrigado a utilizar ela. Se você achar mais pertinente utilizar outro valor do que a regra de Sturges te diz, você pode utilizar. Por quê? Porque é mais pertinente naquela situação, certo? Não é uma lei, é uma conclusão que esse estudioso chegou de qual seria o número adequado. Tá? Mas como já dizia meu pai, regras existem para serem quebradas. Então, a regra é dada por essa expressãozinha aqui. Ó. O K, né, que é o número de classes, ele vai ser aproximadamente 1 mais 3,3 log de n, em que o n é o número total, né, de elementos que a gente tem. Ó. O K é o número de classes e n é o número total de dados. No nosso caso ali seriam 40 alunos, né? Foram 40 alunos que a gente entrevistou para ver a estatura dele. Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó, como que ficaria a nossa conta, né? Seria K aproximadamente 1 mais 3,3 log de 40. Então, como é que eu faço essa conta? Primeiro eu calculo o log de 40, depois eu multiplico por 3,3 e daí depois eu somo 1. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na frente a calculadora. Então, eu prefiro fazer desta forma aqui, ó. Eu coloco 40 e daí eu aplico o log. Algumas calculadoras é o contrário. Primeiro você precisa colocar o log e depois o valor, tá? Essa minha funciona desta forma. Depois eu multiplico por 3,3, certo? E por fim eu somo 1, pela ordem, né, das operações. Então ali deu 6,29, arredondando, certo? Está aqui o valor. Só que esse é um número de classes, não tem como eu ter 6,29 classes, tem que ser um número inteiro. Então eu vou arredondar para o número inteiro mais próximo. Então eu vou arredondar isso aqui para 6. Por isso que a nossa tabela tem 6 classes, tá? E a observação que quando a gente sabe o número de classe, a gente pode calcular a amplitude. Lembra daquela formulinha que eu coloquei ali, ó? A amplitude total dividido pelo número de classes vai ser a amplitude de cada classe, certo? Só que, bom, eu não tenho amplitude total. Por que eu não tenho amplitude total? A amplitude total ela é obtida a partir da tabela de distribuição de frequência. Se eu ainda vou fazer a tabela de distribuição de frequência, eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu aproximo essa amplitude total pela amplitude amostral. Da amostra eu tenho. Então, entrevistei 40 alunos, vi a estatura deles, calculei que para 40 alunos o ideal é que eu distribua em 6 classes. Né? Então, eu vou usar isso daqui para calcular a amplitude de cada classe. Então, a minha amplitude amostral é 23, a gente calculou isso lá atrás, lembra? O aluno mais alto tinha 1,73 e o aluno mais baixo tinha 1,50, a diferença dá 23. O K eu acabei de calcular é 6, 23 divididos por 6, podemos até fazer aqui na calculadora. Vamos lá, 23 divididos por 6, deixa eu puxar aqui melhor, dá 3,83, tá? Mas daí para ficar com um valor mais razoável, para meus intervalos ficarem mais simples de visualizar, eu posso simplesmente arredondar isso aqui para 4, que foi o caso que foi utilizado naquela tabela, certo? Nossa tabela tinha amplitude 4 dentro de 6 classes. Veja que eu fiz adaptações aqui no meio, então mesmo sendo a regra de Sturges, eu ainda adequei ela. Né? Eu coloquei o número que eu achava mais adequado de classes ali, arredondei, depois eu arredondei um pouco as minhas amplitudes para que ficassem valores mais simples de visualizar. Né? Esse é um objetivo que a gente tem quando faz uma tabela. Continuando com as frequências, lembra que eu comentei que a gente ia ter outros tipos de frequência, né, que a gente está falando o tempo todo, são essas aqui, ó, que a gente vai trabalhar agora. Frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. Além disso, eu esqueci aqui ó, a frequência relativa. Então, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa. Vamos ver elas.
A frequência relativa, a palavra relativa tem a ver com relação, né? Então, ela seria a frequência de cada classe dividida pelo número total, certo? Então, a frequência relativa de cada classe é a frequência da classe dividido pelo número total. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O que seria a frequência relativa da quarta classe? Quarta classe eu estou aqui, ó. Então, eu pego a frequência, que é 8, vamos colocar aqui, ó, frequência da quarta classe dividido pelo número total. Então, no nosso caso aqui, 8 divididos por 40. 8 divididos por 40 vai dar 0,2. Você pode entender também como 20%. Isso, então, a frequência relativa, ela te dá um número em relação ao total. Ela não vai me dizer que 8 alunos estão nessa classe, ela vai me dizer que 20% dos alunos estão nessa classe. Isso que é a frequência relativa, tá? Outros tipos, a frequência acumulada. A frequência acumulada ela é importante para a gente para fazer algumas contas posteriores em outras coisas, tá? A frequência acumulada, ela vai somando todas as frequências até aquele valor. Então, o que seria a frequência acumulada? Por exemplo, aqui ó, da quarta classe. Eu vou somar todas as frequências até a quarta classe. Então, é F1 mais F2 mais F3 até o F4. Eu estou somando todos que estão até aquela frequência. Ó. Então, vou somando todos esses valores aqui, ó, até chegar na quarta classe. Então, no nosso caso aqui, 4 mais 9 mais 11 mais 8, isso vai dar quanto? 32, se eu não calculei errado, certo? Acho que é isso, vamos ver. 4, 13, 24, 32, isso aí. E por fim, a frequência acumulada relativa. Então, a mesma coisa que a frequência acumulada, só que agora eu vou dividir pelo total, né? Então, eu pego a frequência acumulada e divido pelo total. De novo, nosso exemplo aqui, ó. O que seria a frequência acumulada relativa da quarta classe? Eu pego a frequência acumulada da quarta classe e divido pelo total. Então, eu acabei de calcular aqui, esse aqui dá 32, eu vou dividir por 40, isso dá 0,8 ou 80%. Isso significa que 80% dos meus estudantes estão até a quarta classe, né? E essa é a ideia da frequência acumulada, estão até aquela classe, inclui ela e as anteriores. Então, com base em tudo isso que a gente viu, a gente constrói esta tabela aqui, ó, que é a tabela de distribuição de frequência. Aqui ela está completa. Então, olha só, eu tenho as classes do 1 até as 6 classes, aqui as classes em si, né, que são os intervalos, a frequência, então o número de alunos que eu tenho em cada classe, certo? E as outras coisas que eu calculei, os valores médios, ó, o XI é o valor médio de cada classe, então a média entre 1,50 e 1,54 é 1,52, entre 1,66 e 1,70 é 1,68. Então aqui a média, aqui a frequência relativa, então eu só vou dividindo por 40. Ó. 4 divididos por 40, 0,1. 9 divididos por 40, 0,225. 11 divididos por 40, 0,275. 8 divididos por 40, 0,2 e assim por diante. Frequência acumulada vai somando. Ó, o primeiro é sempre igual, porque ainda não acumulou. Então, o primeiro aqui é igual. Depois você vai somando. Ó, 4 mais 9, 13. 13 mais 11, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 5, 37. 37 mais 3, 40. Aqui tem que ser sempre o número total, né? O que vai acumular na última classe tem que ser o número total de alunos. E a frequência acumulada relativa é só ir dividindo tudo pelo total. Então, 4 divididos por 40, 0,1. 13 divididos por 40, 0,325 e assim por diante. O último também sempre tem que dar 1, né? Porque a frequência acumulada, aqui tem que estar o total, que é 40. Quando se dividir por 40, vai ter que dar 1, certo? E também outra observação, que quando você soma toda a frequência relativa, tem que dar 1, porque 1 é o 100%. Aqui está o percentual de alunos que está em cada classe. Então, a soma tem que dar 100%. Importante, eu vou ensinar vocês também como fazer essa tabela aqui no Excel. Mas isso num outro vídeo, eu vou deixar na descrição desse daqui. Tá? Daí eu mostro como que faz desde ali do zero para montar essa tabela aqui inteirinha e calcular tudo prontinho no Excel. Beleza? Só rapidinho para fechar, a gente tem também a distribuição de frequência sem intervalos de classe. Então, a gente não vai ter os intervalos, a gente vai ter direto os XIs.
né? Então, isso aqui a gente utiliza quando normalmente com variáveis discretas, né? Não estão em intervalos. Eu vou trabalhar com um exemplo aqui com vocês, bem rapidinho para a gente fechar essa parte. Então, a minha variável x, ó, é o número de cômodos das casas ocupadas por 20 famílias. Então, eu peguei 20 famílias para entrevistar, essa é a minha amostra, e perguntei quantos cômodos a sua casa tem. Basicamente é isso, certo? E com isso eu obtive essa tabela aqui, ó. Lembrando que esse I é a classe. Então, a primeira classe possui xi igual a 2. O que, que significa? Significa 2 cômodos. Tá? Então, na primeira classe, minhas famílias têm 2 cômodos. Na segunda classe, minha família tem 3 cômodos. Cuidado com isso. O x é um número de cômodos, certo? Então, o menor cômodo que eu tenho, a menor quantidade de cômodos é 2. Então, esta é minha primeira classe. E aqui é a frequência, ou seja, das 20 famílias entrevistadas, 4 possuem uma casa com apenas 2 cômodos, 7 possuem uma casa com 3 cômodos, 5 possuem uma casa com 4 cômodos, e assim por diante. Beleza? Deu para entender o que significa essa tabela. Então, aplicando aquilo que a gente viu, a gente consegue construir também uma tabela de distribuição de frequência. Ó. Já tinha as classes, não vai ter o intervalo, então a gente vai ter direto o xi, que são os valores. Tá? Não faz nesse caso aqui, como são poucos valores, não tem muito por que eu colocar assim, entre 2 a 4 cômodos. Eu posso colocar direto, 2 cômodos, 3 cômodos. Né? A frequência, a quantidade de famílias que responderam cada uma desses casos. Frequência relativa, a mesma coisa, a gente só divide pelo total, 4 divididos por 20 dá 0,20. Frequência acumulada vai somando, né? Ó, 4 mais 7, 11, 4 mais 7 mais 5, 16, e assim por diante. Ó. O último aqui deu igual, a somatória deu 100%, e a frequência relativa também, né? É só ir dividindo pelo total, que é 20. 4 divididos por 20, 11 divididos por 20, 16 divididos por 20, 18 por 20, 19 por 20, 20 por 20, que dá 1. É isso aí, bastante coisa, mas acho que deu para pegar tudo. Beleza? Então, valeu, pessoal. Até!